Oi, oi, oi! Paz, meus queridos irmãos. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o lugar onde nós estamos, o lugar onde você está, revela como você enxerga, como você vê as coisas. Bom, vamos começar com um exemplo aqui. Eu moro numa cidade litorânea, né? Então, quando o sol tá quente, férias, né, verão, e começa a armar aquela nuvem negra assim de chuva, é comum a gente falar assim: ixi, o tempo tá feio, ixi, tá armando chuva, o tempo tá feio. No entanto, essa mesma situação acontece, por exemplo, no Nordeste, né, na seca, e aí começa a armar chuva, e aquela nuvem negra começa a sair à existência. O que é comum eles falarem lá? Não, o tempo tá ficando lindo, coisa boa, tá chegando chuva. Então, aqui a gente já começa a recolher a roupa do varal, começa a ir para casa e falar: ah, não, acabou com a brincadeira, a gente estava querendo pegar praia, né, assim, porque estava fazendo mó solão e agora de repente essa chuva, então o tempo tá feio. Mas no sertão, não. No sertão eles começam a colocar, dependendo de onde for, né? Começa a cavar poço, começa a colocar balde para fora, né? Assim, por quê? Porque lá é muito seco e a chuva, então, é motivo de alegria para eles. Então, o lugar onde nós estamos muitas vezes vai determinar como a gente enxerga a situação, e como a gente enxerga a situação vai determinar como que a gente fala e vai determinar como a gente age. Bom, a partir disso, eu queria conversar com vocês sobre o perigo de pensar a partir das coisas terrenas. Você lembra de Mateus capítulo 16, do versículo 21 em diante ali, 21 a 23? Jesus começa a falar para os seus discípulos que ele ia começar a sofrer na mão dos escribas, na mão dos fariseus, dos líderes religiosos. Depois ele ia morrer, depois ele ia ressuscitar. E aí ele fala isso para os discípulos, aí Pedro, né, o apóstolo Pedro chega para ele e fala: não, Senhor, Deus te livre. Nada disso vai acontecer com o Senhor. Não, isso não vai acontecer. Aí Jesus chega para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Jesus afirmou que ele estava pensando nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus, né? E chamou ele de Satanás por conta disso. Então pense comigo, porque Pedro pensava nas coisas dos homens, ou a partir das coisas dos homens, de alguma forma ele manifestou algo maligno. Porque ele pensava a partir do mundo, das coisas dos homens, de alguma forma ele manifestou algo ali que não era bom, era maligno, ao ponto de Jesus chamar ele e falar assim: para trás de mim, Satanás. Quando ele falou isso, na verdade, ele estava tentando, querendo ou não, né, sabendo ou não, impedir o propósito de Jesus, que era morrer na cruz e ressuscitar o terceiro dia para a nossa salvação, né? Mas o problema é que Pedro, então ele pensou só a partir do seu conforto. Né? Ele pensou a partir do conforto do seu próximo ali, que era Jesus. Não, o senhor não vai morrer. Mas, na verdade, ele fazendo isso, ele estava tentando abortar a missão de Jesus. E por isso ele manifestou algo maligno, porque a ideia de Deus era salvar todo mundo. E muitas vezes isso acontece conosco. A gente pensa tanto a partir das coisas terrenas, das coisas dos homens, que a gente esquece, muitas vezes, que existe um mundo espiritual. Que existe uma guerra acontecendo entre anjos e demônios o tempo inteiro. Então eu vou te dar um exemplo aqui, vamos trazer um negócio um pouquinho mais para nós aqui. Se você é casado, se você namora, você pode perceber que em algum período da sua vida já aconteceu, provavelmente já aconteceu, de sempre nos domingos, ou no dia que tem célula, no dia que tem culto, você e sua esposa brigarem. É ou não é? E assim, é minutos antes, às vezes, horas antes ali do culto, acontece uma briga do nada. Do nada acontece uma briga, vocês estão indo pro culto, às vezes até no carro, vocês chegam até emburrado lá, fingindo cena para todo mundo, rindo, mas na verdade vocês estão brigados. Aí muitas vezes a gente quer resolver a situação a partir dos olhos humanos, a partir das coisas dos homens. Então a gente fala: ah, ela que é brigona, ela que enche o saco pelas coisas, é sempre assim, e não sei o quê. E ela olha para você e fala: ah, ele que é um estúpido, ele que é um grosso, que não sabe falar, que não sabe conversar. É ou não é? E é isso, só que isso está acontecendo todo domingo. Todo domingo antes de ir para o culto tem acontecido. Ou toda terça antes de ir para a célula, enfim, antes de um momento com Deus ali. E muitas vezes a gente está ali na rotina e a gente não percebe, a gente acha que o problema ele é humano, né? Quando na verdade não é. Isso já aconteceu muito aqui em casa. Até que a gente parou para pensar: peraí, engraçado. Um negocinho desse tamanhozinho, vira assim uma explosão, mas vira só em dia de culto, dia que a gente fala que vai orar, dia que... Não, o que está acontecendo?
Tem coisa aí, tem coisa aí. E aí levantamos, começamos a repreender esse espírito demoníaco e acabou. Acabou, a gente já não briga mais de ir para o culto, porque toda vez que a gente ia para o culto, acontecia isso, e isso acabava roubando a nossa adoração ao Senhor, roubando a nossa atenção, roubando a nossa sensibilidade espiritual de ouvir o que o Senhor estava falando conosco, ou até mesmo de nos impedir de interceder por alguém. A gente tenta resolver muitas vezes na força humana. Não, você tem que melhorar isso aí, eu acho que você tem que. Não, mas na verdade, embora haja erros humanos ali, né, da parte dos dois, muitas vezes essa questão ela é mais espiritual do que humana. E às vezes a gente está tapado para isso. A própria Bíblia, né? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra os seres humanos. A nossa luta é contra demônios. E muitas vezes a gente está dormindo no ponto e tentando resolver uma coisa espiritual a partir do natural. Um outro exemplo é da empresa. Quantas vezes agora você está tendo problema na empresa, problema no seu trabalho, o problema no seu relacionamento, problema às vezes com seu filho, enfim. Você está tendo problema e você está só buscando ajuda, sabedoria humana. Só tentando, vamos levar no psicólogo, vamos levar. Não estou falando que tem hora que não é, né? Porque tem hora que realmente tem que resolver com as coisas que Deus, com a sabedoria que Deus nos deu, e humana mesmo. Mas, às vezes, não. Nem toda situação é assim. Às vezes, o que você está enfrentando é uma bruxaria que fizeram contra você, que seja lá no trabalho. Às vezes, o que está acontecendo é um espírito que está trazendo atraso nas coisas lá. E você dormindo no ponto e achando que você tem que estudar mais, trabalhar mais, embora todas essas coisas são boas e dignas, mas tem hora que você tem que discernir. Será que isso que está acontecendo não é espiritual? Se for, meu irmão, é jejum, oração e Bíblia. O tripé tem que acontecer, tem que ser levantado esse tripé para nós vencermos as nossas batalhas. O lugar onde você está inserido vai determinar como você vê as coisas. E esse lugar, não estou falando de um lugar físico, mas um lugar espiritual, né? Como Pedro aqui, que deu mole, porque pensou a partir das coisas dos homens, recebeu um xingamento ali de Jesus, uma correção de Jesus ali. E às vezes a gente tem que ir no psicólogo, às vezes a gente tem que buscar uma ajuda mesmo humana ali, mas tem coisa que é espiritual e a gente está dormindo no ponto. Tá? E isso nos leva a pensar no seguinte: o problema é que quando a gente começa, muitas vezes, isso é muito comum, né? Infelizmente, a pessoa começa a entender mais a partir do mundo espiritual, a partir das guerras espirituais. Muita gente cai no exagero, né? Cai no outro lugar. Ele estava num extremo, né? De pensar só nas coisas terrenas, a partir das coisas terrenas, ele vai para um outro lugar, para uma outra extremidade, que é pensar a partir, tudo dele é espiritual. Aí tudo do cara, meu Deus, você fala uma coisa, ele fala, é demônio, tudo dele é demônio. Então ele sonha com o demônio, ele fala que tem visão de demônio, aí chega a profecia para ele, fala que tem que vigiar. Aí tudo dele, ele fica assim, alerta, né? Tudo dele é espiritual. O cara não consegue mais jogar uma bola, não consegue mais ver um filme com a esposa, não tem que orar, não tem que ler Bíblia, tem que, que o inimigo. Não, você conheceu alguém assim? Eu tinha uma vizinha que era assim, ela ungia o prédio todo, e aí o tempo inteiro ficava expulsando demônio, aí você conversava com ela, tudo era demônio, que eu só vejo demônio. Eu falava, meu Deus do céu, mas não vê anjo, só vê demônio. Você não vê Jesus, não vê o céu, não vê Deus, não fala nada, só vê demônio, só vê demônio. Pera isso. Então, existe esse perigo também de nós cairmos nesse outro extremo, de exagerar e espiritualizar tudo. A nossa vida tem que ser uma vida de equilíbrio. Mas qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente começa a discernir mais as coisas espirituais, é que a gente tem um outro lado, tem uma armadilha do inimigo aí. Que o inimigo também gosta que nós fiquemos sabendo dos seus planos. Por quê? Porque isso nos distrai daquilo que verdadeiramente Deus está fazendo. Foi o caso de Neemias. Neemias estava reconstruindo os muros lá de Jerusalém, estava lá trabalhando a todo vapor, e começou a chegar fofoca, começou a chegar ameaça, começou a chegar mentira de Sanbalat e Tobias, querendo distrair ele da obra que Jesus tinha dado ele para fazer. E o que Neemias fez? Neemias não foi em nenhuma das suas conversas, não caiu em nenhuma das suas mentiras, e começou a trabalhar com uma espada na cintura e uma mão no tijolo. Ele ficou atento, ficou vigilante, mas ele não deu uma extrema importância para os inimigos. Ele continuou fazendo a obra de Deus. Então, muitas vezes, o cara que é espiritual demais, que tudo para ele é demônio, que tudo para ele é Jesus falando, muitas vezes esse cara, na verdade, ele está desequilibrado. E muitas vezes o inimigo gosta que ele fique sabendo das coisas que o inimigo está fazendo, ou mentindo para ele, enganando ele que o inimigo está fazendo, para que ele perca tempo com o inimigo e assim não faça a obra que Deus confiou para ele.
Isso é bem perigoso. Quando tudo vira batalha espiritual, a gasolina do carro acaba, o cara fala, em nome de Jesus, Satanás, tira a mão. Que Satanás, meu irmão? Você que não pôs gasolina, tava na reserva ontem, você não pôs, acabou, ué. Tudo é espiritual. Pera aí, meu filho. Beleza, existe o lado da gente começar a entender que existe uma guerra rolando, tá? Aconteceu, eu tenho que me preparar para isso, eu tenho que entender que existe o lado espiritual sim, mas eu também não posso cair no exagero de achar que tudo é espiritual, porque senão eu vou ficar culpando o demônio por tudo e tiro a minha responsabilidade de me arrepender e parar de falar grosso com minha esposa. Né? Aí a briga com minha esposa é demônio. Não, eu sei que foi grosso. Não. Então tem que achar um equilíbrio disso aí. É sábio e é de Deus recebermos informações espirituais para que nós oremos a partir daquilo que Deus falou. A gente sabe que o problema é espiritual, ótimo, Deus revelou, ok, vamos orar então por isso. Mas isso, quando começa a ser exacerbado demais e as nossas emoções começam a se atrelar com isso, e a gente começa a ficar triste, deprimido, porque não, porque o Senhor revelou. Aí o cara fica triste e às vezes até com medo. Cara, aí tá na hora de parar. Porque você já está começando a ser um difamador do evangelho. Você não é mais feliz. Tudo para você é triste, tudo para você é peso de intercessão. Não, cara, calma aí. Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades e dores. O castigo nos traz a paz estava sobre ele. E pronto, nós somos sarados, somos curados. Não é para viver uma vida triste. É quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas. Não é para você estar, amarrar uma barraca e morar na tristeza. Não, não é isso. Não é esse lugar que Deus tem para nós. Na verdade, ele tem um descanso para nós. Né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é interessante a gente pensar que muitas vezes aquilo que Deus nos dá para nos ajudar, a gente acaba usando para nos atrapalhar. É o caso, por exemplo, de Eva, né? Deus deu Eva para auxiliar Adão, lembra? Falei uma auxiliadora. Então Deus fez uma mulher por auxiliadora para Adão. Só que o que aconteceu? Obviamente, a culpa não foi só de Eva, a culpa também foi de Adão, que ficou em silêncio, né? Mas Eva comeu do fruto, caiu em tentação. E aquilo que era para ser um auxílio para Adão acabou se tornando a sua queda, e para atrapalhar a missão dele. Muitas vezes a gente faz isso com Deus. Deus nos dá alguma coisa para nos ajudar, uma informação, uma revelação, nos insere no campo espiritual, começa a nos dar informações melhores, a gente começa a crescer. E às vezes a gente pega e entra no extremo disso e acaba atrapalhando a vida de todo mundo. Então, cuidado com isso, tá? A gente tem que ser espiritual, sim. Nós somos seres espirituais, né? O que vai subir é o nosso espírito, né? Nós vamos ganhar outro corpo, mas a gente tem que ter o cuidado de achar o equilíbrio. Qual que é o equilíbrio disso tudo? Salmo 73, do versículo 2 ao 15, que o salmista está questionando aqui, falando, cara, o que está acontecendo? Por que quem é mal prospera? Por que quem é mal, quem é ímpio, quem rouba, quem só nega imposto, quem faz gato na sua casa de TV a cabo, quem faz gato na sua casa de luz, quem consegue carro pagando mais barato porque faz errado, quem está sempre passando, enriquecendo de uma forma errada, por que esses caras sempre prosperam, nunca dá nada errado para eles, nem doença pega eles, por quê? Eu não entendo isso, ele começa a questionar. E aí, no versículo 16, ele vai falar assim, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Ou seja, ele estava olhando as coisas só a partir da terra. Os ímpios prosperam e eu não. Para tudo dar certo para os ímpios, para mim não. Por quê? Eu não estou entendendo, porque eu sou bom, eu faço tudo certo, as coisas também deviam dar certo para mim. Ele só começa a questionar até que ele entrou no santuário de Deus e compreendeu o destino dessas pessoas. Então, qual que é o segredo? O segredo para a gente enxergar a situação sob uma perspectiva de Deus é exatamente essa, de olhar para cima antes de olhar para baixo. Olha o que João capítulo 4, versículo 35 diz. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Então Jesus chega para eles e fala, olhem para cima, depois vocês olham para baixo, vocês vão ver que já está tudo pronto para vocês começarem o evangelismo. Está tudo pronto para vocês começarem a ganhar almas. Ou seja, quando você olha para a terra, você fala, o mundo está perdido. Meu Deus, esse cara nunca vai aceitar Jesus. Mas quando você entra no santuário de Deus, quando você olha para cima primeiro e olha e vê e escuta o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, sob uma perspectiva divina, quando você olha para baixo, você fala, nossa, olha o tanto de gente que nós temos para ganhar para Jesus. Por isso que o salmista, depois que entrou no santuário de Deus, entendeu o destino dos ímpios. Ah, beleza, Deus está deixando eles subirem alto, para que lá de cima eles caiam de repente. Uma hora a conta chega. Estou olhando essa situação sob a perspectiva humana. Então, sob a perspectiva humana, eu só vejo o que eu perco. Mas quando eu olho sob a perspectiva divina, eu só vejo o que eu ganho.
Por quê? Porque essa esperteza deles hoje de passar os outros para trás e ficarem enriquecendo e tudo dar certo para eles, uma hora vai ter que se curvar diante da honestidade, diante da integridade, né? Uma hora o íntegro vai ser recompensado, o que chora vai ser consolado. Uma hora Deus vai vir com a sua justiça. Então, eu tenho que olhar sob a perspectiva divina, porque se eu olhar sob a perspectiva dos homens, como Pedro, eu vou perder Jesus, ele vai morrer, meu Deus. Mas se eu olhar sob a perspectiva divina, ele vai morrer, vai ressuscitar e vai me salvar. Quando você começa a olhar a perspectiva divina, você começa a entender que a cruz que você carrega, na verdade, está aperfeiçoando seu caráter, que está cooperando, que a luta que você está enfrentando, na verdade, tem um propósito. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Então, o segredo da nossa vida espiritual ser equilibrada, da gente começar a enxergar as coisas de uma perspectiva correta, é entrar no secreto, é entrar no santuário de Deus, porque a partir desse lugar, Deus vai liberar todo o equilíbrio que nós precisamos para enxergar a situação como ela é. Né? Se a gente precisa resolver a partir de um lugar espiritual, se a gente precisa resolver a partir de um lugar humano, é o Senhor que vai nos revelar tudo isso. Né? Se olharmos para cima primeiro, e depois olharmos para a terra, enxergaremos as coisas como Deus quer que a gente enxergue. Amém? Jesus te abençoe. Beijo, queijo.